7h30, 7h30. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje tem que dar bom dia mesmo, bom dia pro Brasil, bom dia. Como me disse agora o Ricardo, deixa eu ver se é Gomes, eu não anotei aqui, foi na memória. Funcionário público de Curitiba me ligou 2 segundos antes de tocar a vinheta de abertura do programa. Poxa, aqui é o Ricardo de Curitiba. Será que o elefante descobriu que estava amarrado com um barbante? Ah, doutor, acho que descobriu. O povo foi para a rua ontem. Milhares de pessoas em várias cidades do Brasil. Aí vão querer reduzir isso a ataques irracionais, depredações irracionais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Irracionais no sentido de que, né, o cara ele não está pensando direito no que está fazendo, mas ele está sentindo mais ou menos direito o que está fazendo. Não adianta querer reduzir isso a um ato de vandalismo aqui ou ali, um equívoco aqui ou ali, uma palavra de ordem equivocada daqui ou ali, enfim, um radicalismo aqui ou ali. Não. O que nós vimos ontem no Brasil, e eu acho que ontem foi o apogeu. Acho improvável que se repita na mesma dimensão. Creio que ontem foi o clímax de um momento, de um processo que começou em Porto Alegre, começou em São Paulo, começou no Rio, começou em Goiânia, começou em Natal, começou em cidades do interior de alguns estados, em Belo Horizonte, foi indo e acordou num determinado momento uma parcela importante da sociedade brasileira que se viu representada ontem nas grandes manifestações que em muitas capitais aconteceram, não pedindo mais o aumento, a redução das passagens de ônibus apenas, não pedindo aqui e ali uma reivindicação específica, mas basicamente acho que dando um grito em Brasília, importante chamar a atenção para Brasília também, dando um grito de mais de uma geração, muita gente, pais de jovens ontem, avós de jovens ontem, pessoas nos prédios, pessoas no comércio, pessoas no trânsito, todas querendo dar um grito dizendo que há o outro lado do balcão. Senhores governantes, senhores políticos, senhores administradores, senhores juízes, senhores Estado brasileiro, nós somos a sociedade brasileira. Nós pagamos os impostos, nós queremos respeito, exigimos que nos ouçam, exigimos que nos levem em conta nos seus converscotes, nas suas reuniões, nas suas leis, nos seus acordos, nos seus pacotes, nos seus contratos, nas suas prioridades. Então ontem a passagem de ônibus sumiu um pouco do mapa, sumiu um pouco da discussão, porque o que estava em discussão ontem, ou nem em discussão, o que foi demonstrado ontem foi o seguinte: não passem de um certo limite. Senhores governantes, e aliás todos meteram o galho dentro. Cadê os governantes? Qual deu a cara ontem para dizer o que quer que fosse? Para chamar de vândalo, ficam... Porque é o seguinte, são os covardes, além de tudo, são os covardes, são os omissos, sabem que são criminosos, sabem que são os culpados, até pelos atos de vandalismo. Quer saber quem são os culpados pelos atos de vandalismo ontem, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Os deputados que transformaram aquele prédio na expressão da corrupção, da bandalheira, da ineficiência e do desrespeito. Eu não estou defendendo os vândalos. Eu estou explicando por que vandalizaram aquele prédio e não outro. Por que foi aquele prédio o alvo da revolta, da irritação de um grupo equivocado, porque maculou, nesse sentido, uma manifestação de uma beleza, inclusive, impecável. O Rio de Janeiro ontem com 100 mil pessoas na rua, São Paulo com 70 mil pessoas na rua, ou mais de 100 mil também. Também aqui em São Paulo, um pequeno grupo se dirigiu para o Palácio do Governo, aqui no bairro do Morumbi. Estão lá até agora. Fazendo ali Pode-se dizer que esse grupo também radicaliza o conjunto da manifestação. Mas eu entendo por que eles estão na porta do governador do estado de São Paulo. Entendo claramente. Entendo.
porque o Palácio do Governo do Estado de São Paulo também expressa, e de forma bastante proeminente, o que a sociedade enxerga do Estado brasileiro. Um Estado ineficiente, um Estado prepotente, um Estado corrupto, um Estado covarde, um Estado omisso, enfim, um Estado que não está à altura do que nós pagamos e do que nós exigimos como povo e como sociedade. Hoje é dia de dar um bom dia muito vigoroso para o Brasil. O Brasil, como disse esse simpático funcionário público de Curitiba, o Ricardo, talvez o povo brasileiro tenha descoberto que ele é um elefante que estava amarrado, imobilizado por um barbante. Esse Estado que está aí não tem autoridade moral, para impedir a sociedade de se manifestar, de reagir, de gritar, de ocupar as ruas, de determinar quando as cidades param ou não param. É importante chamar a atenção para um aspecto que eu acho muito relevante. Essa ação de ontem, esse evento de ontem, essa página épica de ontem, não foi de um grupo, não foi de uma corporação, não foi de um conglomerado ali e tal, reivindicando algo específico para si. Seu plano de carreira, sua efetivação, investimento naquela área ou naquela outra. Não foi, não. Foi um clamor com palavras de ordem gerais, com sentimento geral e com mobilização e espírito gerais. Então, é um dia maravilhoso hoje, é uma manhã maravilhosa e nós devemos ficar atentos a essa tentativa que vai se fazer hoje, e eu não tenho dúvida, até porque as imagens são mais fortes, são mais cinematográficas, dos policiais sendo acuados no Rio de Janeiro, levando pedrada, da Assembleia Legislativa sendo incendiada e tal, mas isso não deve macular a visão produzida pela grande manifestação, pelas grandes manifestações que vimos em todo o Brasil. Esses foram atos isolados que eu insisto que compreendo esses atos, não os defendo, mas compreendo. A anatomia que leva a isso eu entendo, as razões que levam a isso eu entendo, embora não apoie a forma de agir, mas acho que querer... Agora, vocês vão ver hoje ao longo do dia, as imagens vão ser muito mais... dos atos ali do vandalismo e tal, porque eles são mais cinematográficos mesmo, do que do grande acontecimento que nós vivemos ontem no país. O brasileiro despertou e, mais uma vez, foi a juventude que conduziu esse processo. Não a juventude da Uni, que está acuada, envergonhada, humilhada. Não uma instituição que se vendeu sua alma, seu espírito, sua história, para a teta do governo, para a grana do governo, virou empresinha emissora de passe de meia entrada. Essa Uni que se acabou, que se destruiu, né? Destruiu sua história. Não foram as entidades estudantis que ao longo da história brasileira, em determinados momentos, também foram o primeiro grito ouvido nas ruas e trouxeram multidões para essas mesmas ruas. Não foi, não. Ontem foi um movimento, o ápice de um movimento muito mais espontâneo, muito mais geral e, como eles mesmos dizem, muito mais horizontal. O fato de não termos ali um líder, o fato de não termos ali um porta-voz e tal, não deve nos preocupar de maneira nenhuma. Ali estava o povo inteiro gritando algo que me parece que podia ser sintetizado numa palavra, minha gente, numa palavra. Respeito. Parece que ontem chegaram para o Estado brasileiro e disseram, me respeita. Eu sou o seu patrão. Sérgio Cabral, Agnello Queiroz, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Eduardo Paes, o de Minas Gerais, Anastasia. Vocês me respeitem, rapaz, me respeitem. Ontem o grito foi esse. Grito que continuará ecoando hoje, até porque, só para encerrar, é importante chamar a atenção para algo que eu acho muito central nessa questão. As passagens continuam custando R$ 3,20. Se tudo isso tiver acontecido e os manganos ficarem no mocó, na sombra, com a passagem de R$ 3,20, não terá sido uma vitória. Terá sido um grande momento, terá sido uma grande página, terá sido algo de que nos lembraremos por muitos anos. Imagens que voltaremos a ver em muitas ocasiões, que inspirarão outras imagens parecidas. Os jovens parecem ter percebido
que indo para as ruas as coisas podem mudar. E podem. E é assim que muda mesmo. E devem voltar para as ruas. Sempre, muito. Chega de país dormindo, chega de país banana. Então, que tudo isso volte a acontecer, mas que não se esqueçam da chama que deu início a isso. O combustível foi outro, mas a chama foi o seguinte: reduz o preço da passagem. Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Eduardo Paes, Agnello Queiroz, Sérgio Cabral, Anastasia, sei lá mais quem. E essa continua sendo a causa do movimento. Lembrado aqui por um grande amigo, Dilma Rousseff. Se coçem, senão as mãos do povo coçarão vocês.